aí, galerinha, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Plantão X, para a gente falar um pouquinho de saúde, trabalhar um pouquinho sobre as doenças, os vírus e tal. E aí, estávamos aqui pensando, né, nós aqui pensadores do Projeto X, raciocinando, pois é, tanto inseto relacionado à doença, tanto vetor, tanto mosquito. Será que, de repente, eu não poderia ajudar a Legião X a entender melhor isso e, de repente, fazer um quadro para explicar melhor para essa galera? Pois é, veio a ideia e está aqui. Montamos, então, um quadro, uma tabelinha, onde eu tenho aqui os mosquitos, os principais mosquitos que são vetores de doenças e um percevejo. A gente vai ver ali que tem um percevejo perdido ali no meio dos mosquitos. E a gente vai falar um pouquinho de cada doença, do vetor e da doença. Na verdade, a gente tem já umas videoaulas aí, se você procurar aí você vai encontrar umas videoaulas das doenças. E aqui a ideia é mais você fazer mesmo essa relação do mosquito com a doença. É muito comum questão do Enem, questão de vestibulares aí pelo Brasil todo, que cobrem esse tipo de assunto. Então é importante a gente relacionar, linkar. Você pode fazer aí o melhor método que você encontrar para você fazer uma referência. Tem gente que gosta de brincar, fazer trocadilhos com as palavras, tem gente que gosta de fazer musiquinha, tá? Pensa aí numa maneira legal, bacana. Daqui a gente vai estar pensando também de você linkar, mas a princípio, tabela e decorar. Não tem jeito, tem que saber o nome e saber o que cada mosquito desse o vetor que ele é, de que doença ele é vetor. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Comecei com a Aedes aegypti. É o primeiro, mais famoso, conhecido, tu já ouve falar do Aedes aegypti pra caramba. E aí ele tem várias doenças relacionadas a ele. Olha só que maneiro. Dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Já falamos até um pouquinho dessas doenças todas. Todas essas doenças são febres que podem causar, inclusive podem se agravar e se tornar febres hemorrágicas, né? São doenças que têm sintomas muito semelhantes, doenças que são todas causadas por vírus, né? E todas essas aqui, vírus que tem um RNA, uma fita de RNA de senso positivo, ou seja, que o RNA é lido como um RNA mensageiro dentro da célula hospedeira. Isso faz com que a reprodução seja mais rápida, a replicação do vírus é mais rápida, e vírus que vão estar circulando pelo corpo na corrente sanguínea atrás de células epiteliais, enfim, para poder se reproduzir dentro daquelas células. O vetor, o mosquito Aedes aegypti, conhecido nosso, se reproduz em água parada. Então essas águas podem ser água limpa, pode ser água suja. A gente sabe que tem que tomar um cuidado com a água por conta de manter os vasinhos de planta seco, manter garrafas e tal, que você tenha no quintal sempre viradas de cabeça para baixo. Tudo isso que a gente ouve falar e que o Ministério da Saúde fala, e não só o Ministério da Saúde, mas a Organização Mundial de Saúde também fala muito sobre isso, sobre essas medidas de prevenção contra a reprodução do mosquito. A ideia é que a gente consiga fazer com que o mosquito não fique se reproduzindo por aí e, enfim, acabando proliferando mais a doença. Vale lembrar uma coisa importante que parece ser bobeira, mas não é, que é o seguinte: o mosquito não nasce doente, né? Isso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar, porque a gente fica naquela assim, caramba, e larva de mosquito. O mosquito não nasce doente, a larva está lá, a mosquita fêmea foi lá, tranquila, feliz e contente, pousou, botou os ovinhos dela, aqueles ovos eclodiram, a larva se desenvolve, ela vive no meio aquoso, por isso que o ovo tem que estar na água. Essa larva, ela vai sofrer metamorfose, formar um novo mosquito, ele vai sair por aí voando. Se for fêmea, vai se alimentar de sangue. Se for macho, vai se alimentar de néctares em flores. O mosquito macho não pica ninguém, não morde ninguém. O mosquito macho toma néctar, vai se alimentar de repente, de umas frutinhas e tal. É muito comum o mosquito macho, inclusive, perfurar frutas, goiaba, aquele pé de goiaba que tem no quintal da tua casa e tal. Agora, a fêmea não. A fêmea se alimenta de sangue, é um hematófago, né? É um organismo que se alimenta do sangue. E ali, é nesse momento que a mosquitinha, a fêmea, quando ela encontra um indivíduo que já está doente, um indivíduo que está com dengue ou que está com zika, com alguma dessas doenças, ela acaba se contaminando com aquele vírus e ela passa a ser um vetor. Um vetor
reservatório. A gente já falou desses termos, lembra? Reservatório porque o vírus vai estar dentro dela, não causa doença no mosquito, mas ele consegue se reproduzir dentro do mosquito. Então o vírus continua se reproduzindo, não causa uma enfermidade ao mosquito, mas o mosquito serve então como um reservatório. Quando esse mosquito for picar outras pessoas para se alimentar do sangue, vai acabar transmitindo o vírus. E essa é a ação de qualquer um deles. Todos eles vão ter esse tipo de ação, não só o Aedes aegypti. Vai transmitir a doença porque ele se contaminou com alguém doente. Por isso que nas medidas profiláticas, né, a profilaxia depende muito do tratamento dos doentes também. É sempre importante tratar os doentes. Questão de prova discursiva, tem que sempre colocar lá, tratamento dos doentes. É lógico que existe aquele padrãozão do saneamento básico, né, de ter água tratada, de ter coleta de esgoto. Isso é importante demais para qualquer doença parasitária, mas também tratar os doentes, porque se a doença passa de pessoa para pessoa, mesmo com vetor, eu preciso que as pessoas se mantenham saudáveis, certo? Bom, aí eu tenho o mosquito do gênero Anopheles, e aí, lembra da nomenclatura? A gente coloca o SP quando a gente está falando de várias espécies do mesmo gênero. Então aqui é o gênero Anopheles, Anopheles SP, de várias espécies, que é o mosquito vetor de um protozoário causador da malária. Vejam só, aqui as doenças aqui de cima do Aedes são viroses. Aqui, o gênero Anopheles, do mosquito Anopheles, ele é um agente vetor da malária. A malária é causada por um protozoário. Belezinha? Tem que sempre lembrar disso. Daniel, protozoário. Plasmodium. Plasmodium, aí a gente pode usar até o SP. Por que usar o SP? Porque tem várias espécies do gênero Plasmodium, várias espécies que podem causar malária, tá ok? Plasmodium vivax, enfim, várias outras aí, certo? Bom, aí tem o mosquito palha, também conhecido como birigui, em várias regiões do país ele é conhecido como birigui, que tem um nome científico mais complexo, né? Lutisomia longipalpis. Quase que eu me enrolei. Lutisomia longipalpis. Esse mosquito palha, ele tem uma coloração amareladinha, igual uma palha mesmo, como se fosse uma palha de coco, uma palha de qualquer palmeira, sabe? Meio amareladinho e tal. E ele parece ter vários pelinhos em cima das asas dele, então ele é um mosquitinho bem característico, ele é amareladinho e tal, bem diferente do que é o Aedes aegypti, que é preto, um mosquito preto e que tem as famosas listras branquinhas nas patas, né? Você olha um mosquito do grupo do Aedes aegypti, você vê bem que ele tem aquelas listras pretinhas, parece uma zebrinha, preto e várias listras branquinhas na pata. O Anopheles já é um mosquito de coloração escura, mas que não tem listra nenhuma. Então ele se assemelha ao Aedes, na verdade, se a gente for pensar no formato geral, eles são muito parecidos, tá? O Aedes aegypti, o Anopheles, o birigui, todos os três são bem parecidos, só que o Aedes aegypti tem essa coloração preta com as linhazinhas brancas, o Anopheles é só pretinho, o birigui é amarelado, parece uma palha, por isso o mosquito palha. Belezinha? Aí o próximo mosquito aqui, o Culex. Culex SP. SP também porque tem mais de uma espécie de Culex, que é a vetor da filariose. E, Daniel, agora essa doença aqui, filariose, eu fiquei um pouco na dúvida aqui. Filariose é verminose, não é? Filariose é verminose. Única verminose transmitida por um vetor mosquito. Única verminose transmitida por um vetor mosquito. Filariose, vulgo elefantíase, aquela do livro sabe o teu livro lá do ensino médio, que tinha a foto daquela senhora com aquela perna enorme, inchada, a perna bem grandona, inchadona, por causa da elefantíase, justamente porque o verme filária ocupa os vasos linfáticos dos membros inferiores, e aí a multiplicação é tão grande que ele entope os vasos linfáticos, ocorre um acúmulo de líquido nos membros inferiores. Tu sabe que o vaso linfático é responsável por conduzir todo o excesso de líquido tecidual de volta ao sistema cardiorrespiratório, de volta ao sistema cardíaco principalmente, né? E nessa condução desses líquidos de volta dos membros inferiores, uma pessoa infectada com filariose, com o seu agente etiológico que se chama Wuchereria bancroft. Tem os nomes são meio estranhos, né? Wuchereria bancroft, que é a filária, a gente chama vulgarmente de filária, é o verme que vai estar se reproduzindo, se multiplicando,
E aí ele vai estar ocupando os membros inferiores, os vasos linfáticos, e aí o organismo não consegue mandar esse líquido de volta, rola um acúmulo de líquidos, e por isso que a perna fica inchada, parecendo a pata de um elefante. Por isso que o pessoal chama de elefantíase, entendeu? E o Culex é o único mosquito que transmite uma verminose, certo? Ah, Daniel, e o birigui, que você estava falando do birigui, mas você não comentou da doença. Tá aqui, ó, leishmania, leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar. As leishmanias, elas são doenças causadas por protozoários, igual a malária. E aí, a leishmaniose, ela visceral quando ela se dá nas vísceras, quando o protozoário ocupa região do intestino delgado, intestino grosso, e tegumentar quando ocupa a pele. A leishmaniose tegumentar também tem outro nome, chamado úlcera de Bauru. Úlcera de Bauru ou leishmaniose tegumentar. E aí, nesse caso, é um protozoário, beleza? Então, vamos caminhar aqui para os dois últimos e a gente faz um fechamento bonito no final para a gente ver direitinho e lembrar todos os nomes. Ó, o mosquito simulium, que é o vulgo borrachudo. Borrachudo é famoso, tem várias regiões do país, ele é muito pequenininho, pretinho, bem pequeno, e ele tem um hábito sempre vespertino, é sempre no final da tarde ali, o iniciozinho da noite, e ele é um cara que ele está sempre voando baixo. Tanto é que esse tipo de mosquitinho borrachudo pega muito a nossa perna, a canela e tal, tanto que para questões de prova de vestibular, quando fala do borrachudo e falando da doença que ele é vetor, que é a oncocercose, é muito comum a gente relacionar sempre ao uso de calça comprida. Andar de calça comprida evita o borrachudo, porque o borrachudo não vai te pegar no rosto, no braço, porque ele é um mosquito de voo muito baixo. Então ele está sempre relacionado a regiões dos membros inferiores, tenta te pegar na perna e tal. Ele é pretinho, pequenininho, comum em regiões de praia. Todo o litoral brasileiro tem borrachudo, né? Bom, Daniel, e essa oncocercose aqui? Essa é uma doença que eu não lembrava direito dessa doença, não. Que doença é essa? A oncocercose, galera, é uma doençazinha que não é tão difundida por aí e ela é considerada, inclusive, uma verminose também. Ué, Daniel, calma aí, mas você tinha dito que a gente tinha a filariose único pelo mosquito Culex. Só que a filariose é a única de um mosquito, como o mosquito Culex, e a oncocercose, ela tem duas formas de transmissão. Ela pode ser pelo borrachudo, mas ela também pode ser transmitida de pessoa para pessoa, diferente da filariose. A filariose é sempre pelo mosquito, sacou? Então ela é única, a única forma da filariose é o mosquito. Agora, a oncocercose pode ser o mosquito simulium, que é o borrachudo, mas a oncocercose também pode passar de pessoa para pessoa. Ela é muito parecida com o ancilostoma duodenale, sabe? O que causa ancilostomose, aquele que causa o amarelão do personagem Jeca Tatu, né? Da história do Monteiro Lobato, que ele vivia... Lembra, Jeca Tatu não é assim, ele está assim. Ele está amoado, tem fadiga, o corpo meio amarelado, por isso o nome é amarelão, né? Ele é um verme que pode atacar o fígado e por conta dessa destruição de células de hepatócito pode causar essa aparência amarelada na pessoa, por isso chamado de amarelão. Essa oncocercose é muito parecida. É um verme que vai atacar fígado e vísceras, vai atacar principalmente intestino, e a contaminação, como toda verminose, tem problemas sérios com saneamento básico, né? No caso do borrachudo, tem esse agravante, que não só pode pegar de pessoa para pessoa, pegar no próprio ambiente, como é o caso do amarelão, que a gente pode pegar no ambiente, mas o borrachudo pode transmitir também. E o último daqui não é mosquito. O último personagem é um percevejo. É o barbeiro, que muita gente confunde e não se liga no que é o barbeiro. Então, por isso que eu faço questão de colocar que ele é um percevejo. E aí o barbeiro, diferente desses mosquitos que têm hábitos diurnos, o percevejo tem um hábito noturno. Então, é comum a transmissão da doença de Chagas, também é uma protozoonose, ou seja, causada por um protozoário, o Trypanosoma cruzi, famoso, né? Porque foi quem na verdade desvendou, quem descobriu foi Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz não, perdão, quem desvendou foi Chagas, e Chagas ele resolveu homenagear o seu companheiro de laboratório, de trabalho, que é Oswaldo Cruz, e deu o nome de Trypanosoma cruzi ao vetor, né? O causador da doença, o agente etiológico, o vetor não, perdão, o agente etiológico, aquele que causa a doença é o Trypanosoma cruzi. E o vetor dele é o barbeiro. O que é curioso no barbeiro? É que o barbeiro, é engraçado isso, olha só, o Trypanosoma cruzi fica no intestino do barbeiro.
Aí olha que maneiro, quando o barbeiro vai picar a pessoa, e aí eu estou mostrando o rosto, porque normalmente o barbeiro acaba tendo acesso só ao rosto, por quê? Porque é um animal de hábito noturno, você está dormindo, está todo coberto, a única parte que você normalmente não cobre, o rosto. Eu sei que de repente aquele medo de escuro, né, que acha que coberto vai se proteger de tudo, aí você bota só o nariz para fora assim, para respirar, tudo bem, não estou contando com você não, que boa parte das pessoas fazem isso, mas normalmente o que você faz? Você dorme e bota sua cabeça para fora. Aí o percevejo só tem acesso ao seu rosto. Aí ele pica você está dormindo, não está vendo nada, não está sabendo nada, não sabe nem o que está acontecendo. Ele pica, suga o teu sangue e ao mesmo tempo ele defeca. O intestino dele é pequeno e ele faz as fezes, ele defeca ao mesmo tempo que ele pica você. Aí você está lá dormindo, não percebeu nada, daqui a pouco o que você faz? Você coça, né? Você está dormindo, automático. Tem coisa que você vai fazer o quê? Aí quando você coça, você pega aquele cocôzinho que ele fez aqui assim, aí vai, tá, tudo bem, ficou com aquela cara de nojo, tá? Não fica com nojo, calma aí, eu tô falando de um percevejo desse tamanho. Mas é isso que acontece. De noite, de madrugada, ele pica você, suga o teu sangue, faz aquele cocôzinho, com o Trypanosoma cruzi, você coça e aí ele tem acesso à sua ferida. E é assim que a doença de Chagas pega. Você acredita nisso? Aí tem gente que diz assim, mas doença de Chagas, Daniel, isso é uma doença antiga, isso é uma doença da minha avó, do pessoal do interior da roça. Não é. Tivemos surtos em 2007, 2008, por conta de açaí. Lembra disso não? Lembra São Paulo? E caldo de cana, garapa, caldo de cana que você toma. O pessoal em São Paulo então adora tomar um caldo de cana com pastel. Na verdade, caldo de cana cá entre nós é bom pra caramba. Eu como um bom gordinho adoro caldo de cana. Caldo de cana, quando você vai moer a cana, quando você vai triturar o açaí para fazer todo o processo do açaí, muitas vezes o barbeiro tá ali no meio da palha, porque o açaí é uma frutinha pequenininha, são várias bolinhas pequenininhas. O cara não pega um açaí, ele tira o cacho todo, coloca aquele cacho pro processo e os barbeiros podem estar ali no meio, porque o barbeiro gosta de viver nessas frechas, nessas palhas, ele mora ali, ele passa o dia inteiro ali dormindo, descansando, tranquilo, porque de noite é que ele sai para se alimentar. E com isso, o protozoário, o Trypanosoma cruzi, acabou se espalhando pelo Brasil. E você vê, o açaí que era processado de uma forma, teve toda uma alteração. Hoje o Ministério da Agricultura marca cerrado as empresas, ali marca firme, as empresas fazem o processamento de açaí para fazer um beneficiamento com um método de pasteurização. Aquele método, né, de ferver, levar a temperaturas bem elevadas, depois gelar muito, depois esquenta de novo, depois gela de novo. E esse choque térmico faz o método da pasteurização, pasteuriza o açaí. Hoje só pode no Brasil ser comercializado o açaí feito através desse método para evitar outras doenças, outras propagações. Bom, resumindo então, a gente tem aqui alguns mosquitos, um percevejo, as suas doenças, não pode esquecer, ó, primeiro dengue, febre amarela, zika, chikungunya, vírus ligados ao Aedes aegypti. Aqui a gente tem a malária, e aí é um mosquito do gênero Anopheles, certo? Tranquilo? Aqui a gente tem a malária protozoonose, né, um protozoário, leishmaniose, tanto a visceral quanto a degumentar, pelo mosquito palha, o birigui, mosquito culex, a filariose, que é verme, uma verminose, o simulinho ou o borrachudinho, né, o borrachudo, que causa pode ser vetor de oncocercose, e o percevejo, não é mosquito, barbeiro, de hábito noturno, doença de Chagas. Beleza, galerinha? Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Clica aí se você curtiu, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aí, escreve aí no comentário que a gente vai tirando as dúvidas, a gente vai conversando, vai falando, tá bom? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.